Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que tem um livro, nós estamos fazendo pregações sobre a força do silêncio contra a ditadura do ruído. Nós estamos na página 57, tá? Página 57. Nós estamos falando sobre o silêncio. Claro, aquele silêncio que te conecta com Deus, aquele silêncio que Deus fala com você, aquele silêncio que Deus atua na sua alma. E as quatro primeiras pregações deu para você compreender a importância do silêncio. Então, quem assistiu às quatro primeiras pregações entendeu a importância do silêncio na vida espiritual. Então, o silêncio tem a ver com interioridade. Silêncio tem a ver com encontro com Deus. O tema dessa pregação hoje é meios para encontrar o silêncio. Então, quais são os meios que eu posso, o que eu posso fazer para encontrar o silêncio? Eu preciso fazer algo, eu preciso me predispor. Então, meios para encontrar o silêncio. Olha que interessante o cardeal Sará, ele traz para nós. Em Jesus, a quem invocamos, Madre Teresa de Calcutá escreveu: Jesus nos ensinou a orar, ele também nos ensinou a ser mansos e humildes de coração. Nada disso seria necessário se soubéssemos o que é o silêncio. A humildade e a oração se aprofundam na medida em que o ouvido, a mente e a língua vivem em silêncio com Deus. Pois é no silêncio do coração que Deus fala. Ao diferenciar o silêncio exterior do silêncio interior, percebemos que se o silêncio exterior promove o silêncio interior, o silêncio da palavra, do gesto ou da atividade encontra todo o seu sentido na busca de Deus. Esta só é realmente possível em um coração em silêncio. Madre Teresa tinha um conhecimento íntimo do silêncio. Ela gostava de permanecer por horas em silêncio diante de Jesus presente na Eucaristia. Eu pergunto para você, você faz essa experiência de permanecer por horas diante do Santíssimo Sacramento? Eu digo para você, se você não tem esse costume, vale muito a pena você colocar esse costume na sua vida. Ou seja, horas e horas diante do Santíssimo Sacramento. Presencial, né? Agora eu estou falando de uma forma presencial. Madre Teresa, ela tinha esse costume. Para ela, rezar era amar de todo o seu coração. De toda a sua alma e com todas as suas forças, era doar ao Senhor todo o seu ser e todo o seu tempo. De minha parte, eu sei que os momentos mais intensos do meu dia, agora é o cardeal Sará falando, os momentos mais intensos do meu dia são as horas incomparáveis que passo de joelhos na penumbra diante do Santíssimo Sacramento e do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Fico como que submerso em Deus e envolvido por todos os lados por sua presença. A experiência do cardeal Sará também é a mesma. Os momentos mais intensos do meu dia são aqueles que eu passo na presença de Jesus. Nós acabamos de rezar um rosário na presença do Santíssimo Sacramento. Mas lembre-se, você estava assistindo de uma forma virtual. Claro, a presença de Jesus foi forte na sua casa, mas espiritualmente. Quando você visita uma igreja, você não está mais diante de Jesus só,
presencialmente, espiritualmente. Agora você está diante de Jesus físico, ou seja, você está diante do corpo dele, você está diante do sangue dele. Essa é a nossa fé, no corpo e no sangue de Cristo. Eu queria pertencer apenas a Deus, Cardeal Sará diz, mergulhar na pureza de seu amor. No entanto, percebo quanto sou pobre, tão distante de amar o Senhor como Ele me amou até se entregar por mim. Eu lembro-me das palavras fortes e comoventes de Madre Teresa a um jovem padre. Gente, olha que interessante o que Madre Teresa de Calcutá falou para um jovem padre. Ângelo Comastri, hoje cardeal arcipestre da Basílica de São Pedro em Roma. Faz tempo que o cardeal Sará escreveu esse livro, então não sei se ele ainda é, né? Em seu livro Deus Escreve Certo, há palavras magníficas. Eis a descrição de seu comovente encontro com a santa. Então veja, esse padre se encontrou com Madre Teresa de Calcutá e hoje é cardeal, se encontrou com Madre Teresa de Calcutá e relatou com grande emoção. Liguei para a Casa Geral das Irmãs Missionárias da Caridade. Eu queria encontrar Madre Teresa de Calcutá. Então veja, o padre liga e eu quero encontrar com Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo falando de Madre Teresa, quero me encontrar com ela. Mas a sua resposta foi categórica. Não é possível esse encontro com a Madre, pois os seus compromissos não lhe permitem. Então alguém respondeu, não vai ser possível falar com a Madre. Ela está muito ocupada. Mesmo assim eu fui. Então o padre, mesmo recebendo a negativa, foi. A irmã que me recebeu, muito gentilmente perguntou-me, o que o senhor deseja? E o padre respondeu, eu quero apenas falar com a Madre Teresa por alguns momentos. A irmã respondeu meio surpresa, sinto muito, não é possível. Então eu fiquei parado, dando a entender à irmã que eu não iria embora sem conhecer a Madre Teresa. Então o padre falou, eu não vou sair daqui sem falar com a Madre Teresa. A irmã se retirou por um tempo e voltou na companhia de Madre Teresa. Tive um sobressalto e fiquei sem voz. Madre Teresa me levou a uma pequena sala da capela. Neste meio tempo me recompus um pouco mais e consegui dizer, Madre, eu sou um jovem sacerdote. Estes são os meus primeiros passos. Vim pedir-lhe que me acompanhe com as suas orações. Madre Teresa olhou para mim, terna e suavemente. A seguir, sorrindo, respondeu-me. Sempre rezo pelos sacerdotes. Rezarei também por você. Depois me deu uma medalha de Maria Imaculada e, pondo-a em minha mão, perguntou, preste atenção agora no que Madre Teresa pergunta para aquele sacerdote. Quanto tempo você reza todos os dias, padre? Olha a pergunta de Madre Teresa para um padre. Quanto tempo você reza todos os dias? Fiquei surpreso e um pouco embaraçado. Então, repassando minha memória, respondi, Madre, eu celebro a missa. Eu rezo o breviário diariamente. A senhora sabe, fazer isso hoje em dia já é prova de heroísmo. Então, ou seja, o padre está dizendo, olha, celebra a missa e reza o breviário. Breviário é a oração que todos os sacerdotes precisam rezar todos os dias. Então você sabe, né, Madre Teresa, quem faz isso nos dias de hoje já é muito heroísmo. Estávamos em 1969. Também rezo o terço todos os dias, com muita boa vontade, pois aprendi isso com minha mãe. Madre Teresa, com suas mãos enrugadas, estreitava o terço que ela sempre tinha consigo. Então olhou para mim, com os olhos cheios de luz e amor e disse, preste atenção no que Madre Teresa disse para aquele padre, isto não basta, meu filho. Olha que interessante,
O padre rezava a missa todo dia, o padre rezava o breviário todo dia, dá para ver que era um padre piedoso. O padre rezava um terço todo dia e Madre Teresa disse para ele: isto não basta, meu filho. Isto não basta porque o amor não pode ser reduzido a um mínimo indispensável. O amor exige o máximo. Meu Deus! Madre Teresa está dizendo para aquele padre: padre, tudo que você tem feito é a sua obrigação de fazer. Só que o amor, ele não fica só na obrigação. Padre, o que você está fazendo? Para um padre, aquilo que ele estava fazendo era o mínimo. Você não é chamado a fazer o mínimo, padre. Você é chamado a dar o máximo que você pode a Deus. Gente, isso é forte, hein? O amor exige o máximo. O amor exige o máximo. Aliás, eu nunca costumo fazer isso, mas eu sei que nós estamos ao vivo, então escreve aí nos comentários, aí no YouTube, em todo lugar que você está assistindo, o amor exige o máximo. O amor exige o máximo. Isso, eu quero que isso fale comigo e fale com você. Porque tem gente que fala, né? Ai, é exagero o que você está fazendo para Deus. Exagero, exagero, exagero. O amor exige sacrifício. O amor exige o máximo. O padre continua. Eu não entendi imediatamente as palavras de Madre Teresa. E quase me justificando, respondi: Madre, eu esperava da senhora esta pergunta. Que atos de caridade você faz? Olha que interessante, você sabe que Madre Teresa era uma mulher de muita caridade. Ela vivia para os pobres, ela vivia para os doentes. Então, o padre pensou que ela iria perguntar, no máximo: que obra de caridade você faz, padre? Você tem ajudado os pobres? Você tem ajudado os doentes? De repente, o rosto de Madre Teresa tornou-se severo. E ela me disse com voz firme: você supõe que eu poderia praticar a caridade se eu não pedisse diariamente a Jesus para encher meu coração do seu amor? Em outras palavras, aquele padre queria descobrir o segredo de Madre Teresa. Ao querer conhecer Madre Teresa, ele queria descobrir o segredo de uma mulher que fazia tanta caridade. E Madre Teresa agora está revelando o segredo da tanta caridade que ela conseguia fazer. Olha, severamente ela diz, com um olhar mais severo, né? Padre, você supõe que eu poderia praticar a caridade se eu não pedisse diariamente a Jesus para encher meu coração de amor? Você supõe que eu poderia andar pelas ruas ajudando os pobres se Jesus não infundisse em minha alma o fogo de sua caridade? Aquele padre disse: senti-me tão pequeno. Olhei para a Madre Teresa com uma profunda admiração e com desejo sincero de estar no mistério da sua alma tão cheia da presença de Deus. A seguir, realçando cada palavra, ela acrescentou: Padre, leia atentamente o Evangelho e você verá que Jesus, para dedicar-se à oração, sacrificava as obras de caridade. Meu Deus! Olha a resposta, olha o que Madre Teresa está dizendo para aquele padre. Padre, leia atentamente o Evangelho, padre. E você verá que para dedicar-se à oração, Jesus tinha que deixar as obras de caridade. Em outras palavras, Madre Teresa está dizendo para aquele padre: o segredo da tamanha caridade que eu faço é porque eu também rezo e rezo muito. E olhe para Jesus, padre, e você vai ver que Jesus não fazia só caridade. Jesus curava as pessoas, sim, mas não só fazia isso. Jesus dava de comer às pessoas, sim, mas não só fazia isso. Jesus se retirava para a oração diversas vezes. E aqui está a força de quem faz caridade, a oração. E Madre Teresa continua, e sabe por quê? Para ensinar-nos que sem Deus somos muito pobres para ajudar os pobres. Meu Deus, que forte isso.
Sem Deus, somos muito pobres para ajudar os pobres. Em outras palavras, tem gente que quer ajudar os pobres, mas não reza. Tem gente que quer fazer caridade, mas não reza. Ou seja, se o teu coração é pobre de Deus, o que você vai poder oferecer aos pobres? O segredo de Madre Teresa, que ajudava tantos pobres e fazia tanta caridade, é que ela se abastecia de Deus e então ela tinha o que oferecer aos pobres. Naquela época, víamos tantos sacerdotes e religiosos abandonarem a oração para mergulhar, como se dizia, na ação social. Na época desse padre, 1969, os padres agora vamos nos colocar na ação social porque nós temos que ajudar os pobres, nós temos que cuidar dos doentes. Só que detalhe, não rezam mais. Não rezam mais, porque o mais importante é cuidar do pobre, o mais importante é cuidar dos doentes. E Madre Teresa ninguém fazia mais caridade do que ela. Só que ela está ensinando que o segredo dela é diferente. Eu não posso fazer caridade sem uma vida de oração. As palavras da Madre Teresa pareceram-me um raio de sol e eu repeti lentamente em meu coração: sem Deus somos muito pobres para ajudar os pobres. Em outras palavras, a importância da oração na ação de caridade. Sem oração você não vai conseguir ajudar ninguém. Resumo da história: sem oração você não consegue amar as pessoas. É tão difícil amar essa pessoa, Frei, essa pessoa ela me aborrece, essa pessoa ela fala mal de mim, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Você não consegue amar essa pessoa sem oração. Somente na vida de oração você começa a amar as pessoas, você começa a amar os pobres, você começa a amar os seus inimigos, como Jesus pediu para você: amai os vossos inimigos. Somente numa vida de oração eu começo a amar. Frei, o meu casamento está tão difícil, meu marido eu não suporto mais, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais minha mulher. Não, você não vai dar conta se você não sustentar o teu casamento em oração. Não conseguimos amar sem uma vida de oração, sem estar com o Senhor. É entender que o amor a gente recebe de Deus na oração para amar o outro. Na verdade, você precisa se abastecer do amor de Deus e com o amor de Deus você vai amar as pessoas. Você está entendendo isso? Isso é precioso, isso é precioso. Não queira amar com o seu amor. Irmão, irmã, preste atenção, o teu amor é mesquinho, o teu amor é pequeno, o teu amor é egoísta, o teu amor é o meu amor e o teu amor é aquele amor de troca. A gente faz para receber algo em troca. A gente precisa amar com amor sobrenatural e esse amor sobrenatural só em Deus a gente encontra, só numa vida de oração a gente encontra. E o que é o amor sobrenatural? É aquele amor que a gente dá sem esperar nada em troca. É o amor puro, é o amor de Deus, é o amor ágape. É o amor, é aquele amor, abra aí sua Bíblia, o amor que eu estou te falando é o amor que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 a 7. O amor que eu estou te falando é esse aqui. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que você precisa amar as pessoas, amor com paciência, amor com bondade, amor sem inveja, amor sem orgulho. Mas eu não vou dar conta de amar assim. Amor sem buscar os próprios interesses, somente na oração eu me abasteço desse amor e eu consigo então amar as pessoas. Este era o segredo de Madre Teresa. Sem Deus somos muito pobres para amar os pobres. Concedamos bastante tempo a Deus. Então, o que essa quaresma está te ensinando? O que essa quaresma está me ensinando? Você que está rezando essa quaresma, nós ficamos 2 horas em oração.
Quantas vezes eu já ouvi e ouço frequentemente as pessoas das redes sociais dizendo: nossa, mas é muito tempo. É muito tempo 2 horas com Deus? É muito tempo 2 horas com Deus? Passamos 2 horas assistindo filmes. Passamos 2 horas assistindo um jogo de futebol. Passamos 2 horas fazendo tantas coisas. Passamos 2 horas mexendo no celular. 2 horas é muito com Deus? Você vê que não tem nexo. Passamos 2 horas com tranquilidade numa academia, num clube, num parque, numa viagem. É muito 2 horas com Deus? Cuidado, irmão, para você não cair nessa mentalidade mundana. Onde dar tempo para trabalho é bom. Onde dar tempo para estudar é bom. Onde dar tempo para isso é bom. E dar tempo para isso, tudo é bom. Agora, vamos orar 2 horas? Não, é demais, exagero. Exagero. Concedamos bastante tempo a Deus, à oração, à adoração. Alimentemo-nos abundantemente e incessantemente da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, dê tempo para Deus, dê tempo para adorar. Você que é católico, dê tempo para adorar o Santíssimo Sacramento. Você que é cristão, dê tempo para ouvir a palavra de Deus. Dê tempo, demore-se na presença de Deus, queira entender a palavra, queira aprofundar a palavra de Deus. Demora muito tempo para que o nosso coração, cuja dureza conhecemos, se abrande e se humilhe em contato com a hóstia e finalmente se impregne do amor de Deus. Olha que bonito o Cardeal Sará está falando. O nosso coração é pedra, gente. Por que a gente tem que demorar tempo na presença de Deus? Porque até ele amolecer demora. A gente não está tão aberto assim a Deus que 1 minuto tá bom. Nós precisamos nos demorar na presença de Deus, porque nós temos um coração de pedra, que precisa por muito tempo receber uma graça, a sua luz, a sua misericórdia, para que a gente se abra pouco a pouco a essa presença. Não há nada menor, mais suave e mais silencioso do que Cristo presente na hóstia. Essa pequenina espécie de pão encarna a humildade e o perfeito silêncio de Deus, sua ternura e o seu amor por nós na hóstia consagrada. Aquele silêncio. Eu estou diante do corpo de Cristo, mas é um corpo onde ele fisicamente não fala comigo. É silêncio. Então, diante da hóstia consagrada, você pode ficar em silêncio. E isto não significa que Deus não fala conosco, não significa que a hóstia consagrada não fale ao seu coração. Então, demorar-se na presença de Jesus Eucarístico, eu estou pedindo isso mais uma vez para você. Demore-se na presença de Jesus Eucarístico. Por favor, você que é católico, visite Jesus sacramentado. Passou diante de uma igreja, se você pode, entra um pouquinho, fica ali 10 minutos, 5 minutos, fale com Jesus. Eu, como padre, como frei, tenho o privilégio de ter Jesus sacramentado dentro da minha própria casa. Mas você não tem esse privilégio, você não tem essa graça. Então, quando você passar por uma igreja, está indo trabalhar, está voltando do trabalho, na hora do almoço, naquele momento que você pode, a igreja está aberta, fique ali um momento, reze, aproveite a presença do Santíssimo Sacramento que habita aquela igreja. Me faz lembrar quantas pessoas já comentaram isso. Por exemplo, eu estou em São Paulo, aquela agitação do centro da cidade. Mas quantas pessoas entram ali no mosteiro de São Bento para encontrar paz? Interessante, cristãos e não cristãos entram na igreja de São Bento para ficar de joelhos, para ficar sentados, para entrar naquele silêncio e percebem que ali há uma presença. No meio da agitação, e quem vai no centro de São Paulo sabe a loucura que é o centro de São Paulo.
Mas quando você entra no mosteiro de São Bento, numa igreja, nós não podemos abrir mão disso. Eu, todas as vezes que eu ia ao centro da cidade comprar alguma coisa, eu não deixava de passar ali. Opa, estou passando no mosteiro. Entra na igreja, reza um pouco. Tem uma fila de confissão. Opa, vou aproveitar, vou me confessar. Precisamos aproveitar esta graça. Para você que é católico, se queremos crescer e ficar repletos do amor de Deus, devemos plantar a nossa vida sobre 3 grandes realidades: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São esses os 3 mistérios que Deus concedeu ao mundo a fim de estruturar, fertilizar e santificar nossa vida interior e levar-nos a Jesus: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. Nos leva a Jesus. São esses os 3 mistérios que devemos contemplar no silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. Existem situações exteriores que devem favorecer o silêncio interior. Devemos procurar os meios que favoreçam o melhor ambiente possível para encontrar o silêncio, que permite estar em íntima comunhão com Deus. Se eu quero viver uma vida de comunhão com Deus, se eu quero esse silêncio, eu preciso procurar os meios que favorecem esse silêncio. Cristo recomenda muito claramente essa busca de intimidade. Abra aí sua Bíblia, mais uma vez em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus pede para você buscar essa intimidade. Jesus pede que você procure essa intimidade. Quando fordes orar, ou melhor, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Então, Jesus está pedindo para você buscar essa intimidade. Ei, busca a intimidade comigo. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, porque eu quero ficar sós contigo. Eu quero ficar só eu e você. O que significa fecha a porta do teu quarto? É você e Deus, você na solidão, você sem amigos, você sem família, você sem celular, você sem tudo. Eu e você. Jesus, fecha a porta do teu quarto, ora, eu e você e eu. Eu quero intimidade com você. O quarto de que se fala é precisamente a nossa alma. Então, quando Jesus está falando, entra no teu quarto, Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo, entra dentro da tua alma. Então, quando Jesus está dizendo, entra no teu quarto, Jesus está dizendo, entra dentro da tua alma. Somos convidados a nela entrar para ficar a sós com Deus. Veja, porque não adianta somente um espaço físico se a sua alma está dispersa. Então esse quarto, mais do que um espaço físico, que também é importante, é a sua alma. Entra dentro da tua alma e fica a sós com Deus. Jesus mesmo não deixa de nos dar o exemplo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Por que a gente reza na madrugada? Se alguém perguntar para você por que você está rezando na madrugada, responde isso aqui para ela: porque Jesus passava a noite em oração. Eu também agora decidi fazer um pouquinho a experiência de Jesus. Quando rezamos na madrugada, a gente só está fazendo o que Jesus fazia. Tem gente que vê como uma novidade. Novidade rezar de madrugada?
É só ler Bíblia. Lucas 6,12. Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Novidade para quem nunca fez a experiência, mas não é novidade no Evangelho. Não é novidade para Jesus. Então rezamos na madrugada, porque deve ter alguma coisa especial nessa madrugada que Deus fala com a gente. Por que Jesus ia rezar na madrugada? Ah, mas por que rezar na madrugada e não rezar em outro horário? Ué, porque nós queremos rezar na madrugada. Por que Jesus não rezou outro horário? Porque ele quis rezar à noite. Enquanto todos dormem, enquanto não tem agitação, não tem barulho, ele sabia que o silêncio que ele ia encontrar era especial. Veja, Jesus se retira. Esse retirar-se significa retirar-se do mundo. Veja, retirar-se a uma montanha para rezar. Então, ou seja, ele quer se elevar, ele quer sair deste mundo, ele quer sair dos negócios deste mundo, ele quer sair das preocupações do mundo. Eu agora preciso subir uma montanha e orar. E orar a Deus. Passou aí toda a noite orando a Deus. E esse evangelho, quando amanhece, ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Foi neste momento que ele escolheu os 12. Então, antes de escolher os 12, antes de tomar uma decisão importante, Jesus reza. Por que tomamos decisões erradas na vida? Porque não rezamos mais. Antes de tomar uma decisão importante na sua vida, você deveria orar. E existem decisões tão importantes na sua vida que você deveria seguir até o exemplo de Jesus e passar a noite em oração, de tão importante que é essa decisão que você tem que tomar. Só que nós queremos tomar as decisões somente com cálculos humanos, somente com projeções humanas, e nem sempre isto dá certo. Jesus, ele queria escolher os seus discípulos, e para isso ele precisou orar, porque ele não podia errar na escolha daqueles que um dia levariam a sua obra para frente. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Jesus nos ensina as condições propícias para a oração silenciosa. Então, eu quero fazer silêncio, eu quero orar, então você vai precisar se retirar. Você vai precisar subir uma montanha. Você precisa fazer um determinado esforço. Então, como orar no meio da agitação? Como orar no meio do barulho? Como orar com situações que não me deixam orar? Diante de Deus em silêncio, tornamo-nos mansos e humildes de coração. A mansidão e a humildade de Deus penetram em nós e travamos um verdadeiro colóquio com Ele. Você quer fazer silêncio? Você quer viver esse silêncio em Deus? A humildade é a condição e consequência do silêncio. A humildade é condição e consequência do silêncio. O silêncio precisa de mansidão e humildade. E também nos abre para essas duas qualidades. O mais humilde, o mais suave e o mais silencioso dos seres é Deus. O silêncio é o único meio de entrar no grande mistério de Deus. O silêncio é o único meio de entrar no mistério de Deus. Eu tenho certeza de que o silêncio é uma libertação divina, que unifica e nos põe no centro de nós mesmos, nas profundezas dos mistérios de Deus. No silêncio somos absorvidos pelo divino e os movimentos do mundo já não têm qualquer influência sobre a nossa alma. Em silêncio partimos de Deus e chegamos a Deus. E perguntam para o cardeal: as condições exteriores que favorecem o silêncio dependem de cada um e podem variar de acordo com as circunstâncias da vida, mas o que devemos fazer para entrar dentro de nós mesmos? Então, essa pergunta é importante. O que eu devo fazer, Frei, para entrar dentro de mim mesmo? E dentro de mim mesmo encontrar a Deus? E o cardeal Sará vai responder. Na vida de oração, precisamos de apoio, pois sempre corremos o risco de ficar longe de nós mesmos.
invadidos por todos os tipos de ruídos, sonhos e lembranças. Sabe quando a sua cabeça não para, você não consegue rezar, a sua memória se agita? Então, o que pode me ajudar a fazer silêncio? O que pode me ajudar a entrar na presença de Deus? E o cardeal Sará começa: a leitura silenciosa e atenta da Bíblia é o melhor instrumento. Você vai ter que aprender isso. Vai ter que pegar essa palavra, ficar em silêncio, ler um trecho, o que Deus está me falando com essa palavra. E Deus vai falar com você. Então o melhor meio de orar é com a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu estou aqui com uma palavra de Deus. É claro, eu posso também na oração levar outros tipos de livros, um livro desse espiritual, claro que posso. Um trechinho. Por exemplo, o que eu estou lendo aqui são trechos desse livro. Me ajuda, me ajuda. Estou aqui com São João da Cruz, me ajuda, mas nada pode substituir a palavra. Por exemplo, eu estou aqui aberto, aí de repente eu estou aqui: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. O que Deus está me falando com essa palavra? Fecha os olhos. Deus está me falando. Volta a ler de novo. Alegrai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. O que Deus está me falando com essa palavra? Eu li. Agora silencia, deixa Deus falar com você. E não tem como você não ouvir a voz de Deus. Não tem como você não ouvir a voz de Deus. Os evangelhos nos põem diante de Cristo, de sua vida, de seus sentimentos. Então, quando você lê o evangelho, você percebe a vida de Cristo. Você percebe os sentimentos de Cristo. Eles nos ajudam a contemplar e meditar sobre a existência de Jesus, desde o seu nascimento na manjedoura de Belém até a sua morte e ressurreição. É assim que nos sentiremos inseridos em sua vida. No silêncio que nos põe diante da palavra, Deus se aproxima de nós. Ele não nos deixa. Nós o percebemos e Ele nos percebe. Esse face a face. Então, quando você está com a Bíblia aberta e quer meditá-la, é como se você estivesse face a face. Veja, quando eu falo com uma pessoa, eu não fico face a face com ela. Então, essa palavra é como se você estivesse face a face com Ele. Bem-aventurados! Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele está face a face falando comigo agora. Esse face a face inunda-nos com sua luz e penetra-nos com sua presença. Estamos um diante do outro e acolhemos-nos reciprocamente no silêncio interior. Então, diante da palavra, eu estou diante de Cristo. O Evangelho explica a importância de desconfiarmos dos entusiasmos estéreis, paixões desenfreadas, gritos ideológicos ou políticos. Quando Jesus desceu de Betânia a Jerusalém no domingo de Ramos, eu estou lendo o cardeal Sará. Quando Jesus desceu de Betânia a Jerusalém no domingo de Ramos, prepararam-lhe uma grande e solene recepção. O povo estendia seus mantos sobre seus pés e agitavam ramos, aclamando: Filho de Davi. Todos gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e o Rei de Israel. Todos testemunhavam a ressurreição de Lázaro, que esteve sepultado num túmulo. Por essa razão, recebeu Cristo com grande pompa. Então, naquele dia, Cristo foi recebido com grande pompa. Lázaro havia ressuscitado. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel.
Jerusalém inteira estremeceu com o alarido dessa entrada triunfal e dessa recepção excepcionalmente festiva. Todos se perguntavam: quem é este homem? Fiel a seu costume, Jesus entrou no templo e curou os coxos e os cegos que estavam lá. Esses milagres provocaram a indignação dos principais sacerdotes e dos escribas, mas Jesus ficou feliz ao ouvir os corações inocentes das crianças ao aclamarem, pois estava escrito que de suas bocas deveriam sair o perfeito louvor de Deus. Terminadas as festividades já bem tarde, e como curiosamente ninguém lhe ofereceu hospitalidade ou deu-lhe de comer, Jesus deixou a cidade e voltou a Betânia para passar a noite com os seus discípulos. O Filho de Deus, triunfalmente acolhido, não encontrou alguém que lhe desse teto. Da mesma forma hoje, quão superficiais são o nosso acolhimento, nosso amor, o nosso louvor, quão inconsistentes são eles, meros vernizes religiosos, apenas nos contentamos em cumprir os ritos que não têm impacto algum sobre a nossa vida concreta, porque são vividos sem recolhimento, sem interioridade, sem verdade. Os habitantes de Jerusalém não entenderam o verdadeiro alcance da visita do Filho de Deus, entregue às suas paixões e ambições políticas. O povo mostrou-se apenas vulgar, superficial e barulhento. Veja, o que o cardeal Sará está nos falando agora é que nós podemos ter um relacionamento com Deus superficial. O que adianta aclamá-lo e não acolhê-lo? Portanto, o que Deus espera de você é o acolhimento. Hoje eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Nunca se esqueça que a verdadeira fé é quando você acolhe Jesus. Porque senão você cumpre o rito, mas a sua vida está desconecta daquele rito. Você cumpre uma oração, mas a sua vida está desconecta daquela oração. Ou seja, você vai para uma missa, mas a tua vida não condiz com a missa que você acabou de celebrar. Você reza o rosário, mas a sua vida não condiz com esse rosário que você acabou de rezar. Ou seja, eu cumpro um rito de Deus, mas depois vivo uma vida mundana. Eu cumpro um rito de oração que eu gosto, mas depois vivo uma vida mundana. Então isso é superficialidade. Lembre-se o que Deus quer de ti, que você o acolha. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é Jesus falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Este é o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é entrar na casa do teu coração. Para ele entrar na sua casa, você vai precisar abrir a porta. Vai precisar ouvir sua voz. E por isso a importância do que estamos meditando, silêncio. Sem silêncio você não escuta um Deus que te chama. Se você estiver com um som alto na sua casa, e alguém bater a porta, você não consegue escutar. Você já fez essa experiência? Você está batendo na porta do sujeito e ele não atende, ele está lá dentro. Aí quando você, não aguento mais esperar, você mesmo abre a porta, aí está lá a criatura com um fone de ouvido, um barulhão, e ele nunca ia escutar aquela batida na porta dele. Deus, ele bate na nossa porta, mas às vezes nós estamos em tanto barulho do mundo, numa vida mundana, e a gente não consegue escutar. Por isso que a importância do silêncio, o silêncio vai fazer você escutar que tem alguém batendo na minha porta. Tem alguém batendo na minha porta, e aí quando você vai abrir, Jesus, ei, você deixa eu entrar na tua casa? Então Jesus quer ser acolhido.
Atormentados por toda espécie de convulsões mundanas, não podiam compreender o mistério da visita do rei Messias, o rei que traz a paz às nações, como anunciara o profeta Zacarias. Abra aí sua Bíblia em Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo de 9 a 10. Essa era a profecia. Zacarias 9, de 9 a 10. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado no jumento, no potro de uma jumenta. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado, ele proclamará a paz entre as nações, seu império se estenderá de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Essa era a profecia. Os habitantes de Jerusalém queriam um líder messiânico, sem tentar entender a grandeza silenciosa da mensagem de Jesus. Então você está entendendo? O povo não acolheu Cristo em sua alma. Então qual é o silêncio que nós estamos pregando aqui? O silêncio que nós estamos pregando é do acolhimento de Cristo na sua alma. Eu não estou pregando aqui um silêncio onde você entra num estado onde você fica relaxado. Eu não estou pregando relaxamento aqui não, viu? Eu não estou pregando relaxamento. Eu estou pregando um silêncio que é acolhimento de Deus na sua alma. O povo não acolheu Cristo em sua alma, mas entregou-se a uma mera demonstração de força aberrante e desmedida. Difícil mesmo é amar Jesus em espírito e verdade para recebê-lo no coração e nas profundezas do nosso ser. O verdadeiro acolhimento é silencioso. O verdadeiro acolhimento não é diplomático, não é teatral e não é sentimental. Então, o acolhimento de Cristo não é diplomático, não pode ser teatral e não pode ser sentimental, porque sentimento passa rápido. Essas multidões barulhentas e tenazes. Veja, o que o cardeal Sará estava fazendo a gente meditar é o seguinte: aquela galera que estava vibrando Jesus não acolheu Jesus. Então não adianta o auê, não adianta o teatro, não adianta o sentimento, não adianta. É preciso que haja um acolhimento real de Cristo. É preciso que haja um acolhimento real de Cristo e da sua palavra. E quando é que eu sei que isso aconteceu? Agora eu mudei de vida. Zaqueu, hoje eu preciso entrar na tua casa. Zaqueu deixou Jesus entrar na casa dele. E qual é a prova que Zaqueu acolheu Cristo? A prova é: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu agora precisa mudar de vida porque era ladrão. Veja, como é que é a prova que Cristo entrou na tua vida? Porque você mudou de vida. Eu vivia na bebedeira, Frei. Cristo entrou na minha vida, eu não estou mais na bebedeira. Frei, eu vivia na prostituição. Cristo entrou na minha vida, eu saí da prostituição. Frei, eu vivia uma vida de mentira, eu mentia para todo mundo. Cristo entrou na minha vida, eu não tenho mais vida de mentira. Frei, eu vivia no adultério. Mas quando Cristo entrou na minha vida, eu saí do adultério. Frei, eu era uma pessoa que guardava mágoa no coração de todo mundo. Eu não conseguia falar com esse, não conseguia falar com aquele. Eu vi o evangelho e eu vi que Cristo pedia para eu perdoar. Então eu comecei a perdoar essas pessoas no meu coração, no mais profundo do meu coração. E eu sinto... E agora eu estou livre desse sentimento. Isto é acolher Cristo. O Cristo, quando entra, o pecado tem que sair. Cristo, quando entra na tua casa, o mal tem que sair. Se decidimos rezar, damos-nos conta de que é impossível manter o foco em nossa vida interior. Estamos distraídos por mil coisas perturbadoras. Então, quantas vezes rezamos de uma forma superficial, distraídos, o ruído interior torna impossível todo o silêncio. A menor paixão que agite o nosso coração antes da oração pode tornar inútil esse momento de silêncio. O ruído triunfa e o silêncio nos escapa. Como conseguir alcançar o próprio silêncio interior? A única resposta está na ascese, na renúncia.
na humildade. É preciso, para fazer silêncio, fazer ascese, renúncia, humildade. Quem não se aniquila continua a ser como é, permanece fora de Deus. Então, o silêncio vai te colocar dentro de Deus, dentro de você mesmo. E você não vai permanecer fora de você mesmo, fora de Deus. Veja que o Cardeal Sará está nos dando pistas para a gente encontrar o silêncio. A leitura deve ajudar a rezar, mediante a concentração. Não esqueçamos o elo vital entre a oração e a palavra de Deus. Como imaginar o Senhor ao nosso lado se não procuramos onde Ele se revela? Então como é que eu quero que Deus fale comigo e eu não tenho uma Bíblia aberta diante de mim? A oração consiste em imaginar silenciosamente a vida concreta e cotidiana de Jesus. Olha que bonito, isso é rosário, viu? O que a gente fica fazendo no rosário? A gente medita a vida de Cristo. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição e subida aos céus. Não é preciso imaginar um evento histórico, mas procurar com que o Filho de Deus entre silenciosamente em nosso coração. E quando nós meditamos a vida de Cristo, não é simplesmente meditando um fato histórico, mas a gente quer entender o que aquele acontecimento fala comigo. O que aquele acontecimento histórico me diz. A oração supõe que consigamos nos calar, ouvir a Deus e saber ouvir os inefáveis gemidos do Espírito Santo que habita e clama silenciosamente em nós. Nossos contemporâneos têm a percepção de que a oração consiste em dizer coisas a Deus, gritar, agitar-se diante dele, mas a oração é algo mais simples. Veja, não que o cardeal esteja contra você falar, não, a oração também é fala, a oração também é canto, a oração também são lágrimas, a oração também é grito. Veja, lembra que aquele homem gritava, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ele estava gritando e ali era a oração e Jesus curou ele depois daquele grito. Mas aqui é um grito superficial. O que o cardeal está trazendo é um grito superficial, é um agitar-se superficialmente, como se Deus precisasse que eu me agitasse para que Ele me escutasse. Trata-se de ouvir Deus nos falar silenciosamente. Por que então não observamos Jesus orar? Por que, a exemplo dos apóstolos, não lhe suplicamos, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos? Os apóstolos pedem para Jesus, Jesus nos ensine a orar. Quando você não sabe orar, fale com Jesus, Jesus me ensina a orar. Por que procuramos noutro lugar modelos e exemplos de oração? E olha, cuidado para você não procurar em outro lugar a forma de orar. Tem gente que quer aprender a orar e vai procurar fora da palavra de Deus como reza. Não, meu amigo. Se você quer aprender a rezar, você tem que vir aqui na palavra. Ah, não, mas é porque eu aprendi naquela realidade determinadas técnicas. Cuidado. As técnicas, se elas estiverem de acordo com a palavra, ok. Mas se você só aprende a rezar com a palavra. E se técnica que você está aprendendo não tem nada a ver com Bíblia, cuidado, saia disso. Ou melhor, você não vai rezar de acordo com a palavra de Deus com técnicas que vão contra a palavra de Deus. Agora, se essas técnicas estão de acordo com Cristo, estão de acordo com a palavra, ok. Então, por que procuramos noutro lugar modelos e exemplos de oração, querendo convencer-nos de que a excitação, o ruído, a desordem são os sinais da efusão e da presença do Espírito de Jesus? Cristo é o único mestre que pode nos ensinar a rezar. Dá para entender isso? Quer aprender a rezar? Cristo é o único mestre que existe. Não tem como você aprender a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. Abra aí sua Bíblia em Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos,
Senhor, ensina-nos a rezar. Eles viam Jesus rezando. Ensina-nos a rezar como também João ensinou seus discípulos. Então você quer aprender a rezar? Cristo é o único mestre. É o único mestre que pode nos ensinar a rezar, e rezar é amar. Rezar é amar e permanecer no silêncio e na solidão interior. E para a gente já ir terminando, em seus discursos ascéticos, Isaac, o sírio, escreveu: ama o silêncio mais que tudo, pois ele te faz colher o fruto. A língua é incapaz de explicar, por isso, antes de tudo, esforcemo-nos para nos calar. É pelo silêncio que nascerá em nós o que nos conduzirá. Se agires assim, nem sei te dizer que luz se levantará sobre ti. Grande é o homem que na paciência de seu corpo acostumou-se maravilhosamente a não estar senão dentro de sua alma. Se colocares de um lado da balança todas as obras de uma vida monástica e do outro o silêncio, verás o que pesa mais. No silêncio o ser humano reconquista sua nobreza e grandeza, pondo-se de joelhos para ouvir e adorar a Deus. É no silêncio da humilhação e da aniquilação de si, silenciando o tumulto da carne, domando as imagens ruidosas, mantendo à distância os sonhos, a imaginação, o tumulto de um mundo sempre em turbilhão, que nos purificamos de tudo que arruína a alma e afasta da contemplação e fazemos-nos capazes de ver e amar a Deus. O silêncio é difícil, mas nos torna aptos a nos deixar conduzir por Deus. No silêncio nasce o silêncio. Como eu dizia ontem, como eu dizia sábado, aliás, você só vai aprender a fazer silêncio fazendo silêncio. Do silêncio nasce o silêncio. Pelo Deus silencioso podemos ascender ao silêncio e nunca deixamos de nos surpreender pela luz que então jorra. O silêncio é mais importante do que qualquer outra ação humana, porque ele expressa Deus. A verdadeira revolução vem do silêncio, ele nos leva a Deus e aos outros a fim de nos colocarmos humilde e generosamente ao seu serviço. Somente no silêncio eu posso escutar a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, extraordinário tudo que a gente meditou aqui hoje. Portanto, o silêncio que nós estamos pregando não é um silêncio vazio, porque o silêncio soa como vazio. Silêncio para o mundo contemporâneo de hoje soa como não fazer nada, um espaço vácuo. Ninguém vai falar nada. É interessante na missa, quando a gente faz um pouquinho de silêncio, a gente começa a ver a inquietação da Assembleia. Por exemplo, depois que nós comungamos Jesus sacramentado na missa, quantas vezes eu quis falar, vamos ficar em silêncio? Vamos ficar em silêncio? E aí você olha e você começa a ver a Assembleia inquieta. Ué, ninguém vai falar nada? Ninguém vai cantar nada? Ninguém vai dizer nada? Ora, mas não é hora de dizer. É hora de amar, é hora de silenciar, é hora de entrar para dentro de si, de você entender que você acabou de receber o corpo de Cristo na tua alma. Então o silêncio que nós estamos pregando aqui não é um silêncio vazio, é um silêncio de presença. A presença de Deus na tua alma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.